Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo numa história bem poderosa chamada O Juramento das Cinzas Vivas. Pensa assim, é uma grande alegoria, sabe? Sobre um escritor que é literalmente assombrado por aquilo que ele criou. A gente vai falar de culpa, do poder que a criatividade tem e do preço que pode ser devastador de uma promessa quebrada. Bora desvendar os segredos que se escondem entre as páginas. E de cara, a gente já é jogado no meio do conflito com essa pergunta, que é cortante, né? Essa é a voz da Serafina. Imagina uma criatura feita de tinta e papel que assombra o nosso protagonista, o Lucas. Ela não tá só fazendo uma pergunta, não. Ela tá zombando dele, deixando bem claro que, olha, escapar do passado não vai ser tão fácil quanto simplesmente rasgar uma página de um livro. Então, vamos entender primeiro o cenário. Esse aí é o Lucas, um escritor que está preso, literalmente, numa biblioteca. E o pior, as palavras que ele mesmo escreveu viraram as grades da cela dele. As próprias criações se tornaram juízes e carcereiros. E os detalhes dessa prisão são surreais. Ele não está só confinado, ele é forçado a assistir seus próprios personagens morrerem, de novo num loop infinito. E olha só que detalhe. A cicatriz na pele dele que diz autor em reforma é um lembrete constante do fracasso. Mas, sabe, no meio de toda essa escuridão, tem uma única luz que o mantém de pé, que o impede de desistir, a lembrança da filha dele, a Clara. Mas calma aí, essa maldição do Lucas não surgiu do nada não. É sim uma consequência das escolhas dele, mas as raízes disso, elas são bem mais profundas. Elas estão entrelaçadas com a culpa de outro escritor, de uma geração antes dele. Vamos ver direitinho como esses dois destinos acabaram se chocando. Essa linha do tempo aqui mostra essa colisão perfeitamente. Pensa só, tudo começa lá nos anos 80 com a falha de um escritor chamado Kuvine. Ele deixou um final roubado para a filha dele. Aí, décadas depois, num momento de puro desespero, bem no aniversário da sua própria filha, o Lucas faz um desejo. E esse desejo, sem ele saber, acaba ativando essa dívida criativa antiga que estava adormecida. E pronto, o destino dele fica selado com o do Kuvine. E aqui está o ponto-chave da história, a virada. O inimigo do Lucas não é só dele. Ele está lutando, na verdade, contra a sombra de Kavain. É a personificação, a forma viva, da culpa daquele outro criador que abandonou a história. É um monstro, literal, nascido do arrependimento. E quem tá de olho em tudo isso? O gato guardião. Mas ele não é um vilão não. Pensa nele mais como uma força da própria narrativa que tá ali só para garantir que o ciclo de culpa e redenção aconteça como tem que ser. E olha que imagem fantástica. A ampulheta dele é cheia de livrinhos. Isso já diz tudo, né? Nesse mundo, o tempo é medido em histórias. Então toda essa jornada de acerto de contas leva ao Lucas para um dilema central. Ele se vê de frente com uma escolha. E não é só uma escolha sobre o destino dele, não. É sobre a própria essência da sua criatividade, da sua verdade como artista e como pai. E a escolha é essa aqui, bem clara. De um lado, o fogo purificador. É a verdade, aquela que dói, mas que pode, no fim, libertar. Do outro, o fogo devorador. É a mentira conveniente, sabe? Aquela que até parece nobre por fora, mas que lá no fundo só alimenta a sombra. E o problema é que o Lucas já pegou esse caminho mais fácil antes, e foi isso que o afundou ainda mais. E o mais incrível é que a chave para fazer a escolha certa não vem de nenhum guardião místico, nenhum livro antigo, nada disso. Vem de uma memória simples, uma pergunta inocente da filha dele. A resposta nunca foi sobre destruir ou escapar. A resposta sempre foi sobre renascer. A Clara, sem nem imaginar, deu para ele o mapa da salvação. Então, armado com essa nova ideia, com essa nova perspectiva, a gente chega no confronto final. O Lucas se prepara para lutar contra o monstro. Mas o que ele está prestes a descobrir é que essa criatura é, na sua essência, um reflexo dos maiores medos e das maiores falhas dele mesmo. E aí, quando a sombra finalmente ataca, a verdadeira forma dela é revelada. E não é nenhuma besta sem rosto. É uma versão distorcida, sofredora, do próprio Lucas. E o golpe mais cruel de todos? As palavras marcadas na pele da sombra, como cicatrizes brilhantes. Pai presente. Era a maior mentira que ele contava para si mesmo. E então, vem a acusação. Uma acusação devastadora, numa voz que mistura a do Lucas com a do Kavin. Traidor de 2 filhas. Pensa no peso disso. Ele falhou com a Clara por causa das promessas vazias e, ao mesmo tempo, ele herdou a falha do Kavin com a Lúcia. A culpa é dupla. O que leva a gente a uma pergunta que parece impossível, né?
Se o monstro que se tem que enfrentar é feito dos próprios arrependimentos, como é que se derrota isso? A resposta é simplesmente genial. Ele não luta, ele cria. O Lucas usa a única arma que ele realmente tem, a sua essência de escritor. E com ela, ele reescreve as regras da própria maldição. Ele não destrói o pacto antigo, entende? Ele transforma. Transforma em algo novo, um juramento que não é mais sobre punição, mas sobre responsabilidade. Isso leva a gente para a resolução, o juramento das cinzas. Só que, para cumprir essa nova promessa, o Lucas primeiro precisa sobreviver às consequências. Ele precisa abraçar aquele fogo da verdade que ele passou tanto tempo com medo. O caminho dele para esse renascimento acontece em etapas bem claras. Primeiro, ele cai no cenário do pecado original, digamos assim. Depois, ele confronta a outra metade da culpa dele, que está no Caven. E aí, quando ele vê as memórias da Clara, ele faz a escolha final, mergulhar no fogo da verdade, aceitar a dor para poder finalmente se transformar. E essa transformação é tão profunda que aparece no corpo dele. A cicatriz muda. Não é mais autor em reforma como se fosse uma coisa quebrada esperando conserto. Agora o que está escrito é pai em processo. E essa mudança, nossa, ela é crucial. Redenção não é chegar a um lugar, um destino final. É sobre o compromisso, o esforço contínuo de ser melhor. E no final de tudo, lá no meio das cinzas de todas as mentiras, ele não encontra um ponto final. Ele encontra um recomeço. Uma única página intacta com uma dedicatória nova. Ao reconhecer que foi a filha dele que lhe deu a chave, ele finalmente escreve a primeira palavra, de verdade, da sua nova história. E assim, a jornada do Lucas deixa uma pergunta no ar. E quando, sabe? Que histórias a gente deixou inacabadas nas nossas próprias vidas? E o que seria preciso? Talvez até um mergulho nesse tal fogo da verdade, para a gente finalmente conseguir reescrever o nosso próprio final.